Boa noite. Estão todos bem? Sim? Eu também estou bem. Me chamo Roselian. Olá. Sou filha muito amada de Deus. Luto com algumas coisas, dentre elas a rejeição. E estamos mais uma quinta-feira agora para sermos ministrados pelo Senhor. Já deu boa noite para quem está perto de você aí? Quem sabe é um visitante, eu sempre falo isso, sempre tem algum visitante, quem sabe ele não recebeu uma boa noite de ninguém, e você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa. Bom, eu queria começar esse tempo nosso de pensar aqui sobre a questão do medo, orando mais uma vez. Queria pedir a bênção de Deus sobre o nosso estudo, que Deus venha nos direcionar nesse momento, iluminar a nossa mente, né? Vamos orar juntos? Feche seus olhos aí mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo aqui de louvor e de adoração na Tua presença. Eu te engrandeço, Pai, te exalto, Pai querido, porque o Senhor é o soberano da nossa vida, o Senhor é todo poderoso, inclusive sobre os nossos medos, Pai. Que o Teu amor venha nos ensinar de verdade a lançar fora todo o medo, Pai querido. Abençoa o nosso estudo aqui, Pai, nessa noite, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Pai. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente começou aqui no Celebrando a Restauração a colocar algumas palestras, que a gente chama de palestras públicas, palestras extras, né? O pastor Manfred, que liderava o ministério, ele conversando com a equipe, colocaram ali o meu nome para trazer uma das palestras. Eles tinham levantado em torno de 5 temas para trazerem essas palestras extras, e como eu fui o primeiro a ser convidado, ele me deu liberdade, naquela época então, de escolher aquilo que eu gostaria de falar. Eu acho que naqueles 5 temas tinha ali ira, autoestima, rejeição, medo e mais algum tema que eu não lembro agora, né? E eu lembro que quando ele trouxe os temas para mim, falei, olha pastor, eu queria falar então sobre o medo. E ele perguntou para mim, por que você quer falar sobre o medo? E tem a ver com por que eu escolhi falar sobre o medo, por que eu escolhi falar sobre a questão do medo. Primeiro, porque eu tenho medo. Eu sou PhD em medo. Alguém que já fez aí mestrado, doutorado, pós-doutorado em medo. Por causa de algumas coisas que vieram acontecer na minha vida, eu vim a desenvolver um medo muito grande de determinadas situações na minha vida. Principalmente, por exemplo, o medo de estar aqui na frente agora, nesse exato momento. Antes de subir aqui, né, a Esther perguntou para mim, e aí pastor, está com medo? Falei, não, mas depois que a gente sobe aqui, a gente fica com medo, né? Agora eu estou com medo, mas nada um medo que vá me destruir nesse momento, não, é um medo controlável. Um medo sobre aquilo que eu tenho que falar, se vai dar certo, se não vai dar certo, porque eu descobri aqui no CR, fazendo lá o meu inventário, tem um momento nessa jornada, nessa caminhada, que a gente para um pouquinho para escrever sobre a história da nossa vida, e eu descobri, através do meu inventário moral, que eu luto com o medo de fracassar. Então, quando eu estou aqui à frente, falando sobre o medo para vocês, o meu medo é que eu venha fracassar sobre aquilo que eu me propus a falar. E o que o medo do fracasso faz, por exemplo? O medo do fracasso faz você tentar controlar todas as circunstâncias que acontecerão na noite em que você vai falar. Isso pode ser representado através de uma palavra chamada perfeccionismo. Aí quando você tem medo de fracassar, você tenta fazer tudo perfeito. Por muito tempo, o medo de estar aqui à frente
ele me assombrou. O medo da exposição, de ser julgado, de ser questionado, e tantos outros sentimentos, né? E acompanhado disso, óbvio, que vinha também esse pacote chamado perfeccionismo. Eu vou tentar ser perfeito em tudo aquilo que eu tentar fazer. Só que o fardo do perfeccionismo, querido, é um fardo muito pesado para carregar. Se você tem essa mesma luta que eu tenho, você vai descobrir que o fardo do perfeccionismo é difícil de ser carregado. Os meus medos, eles se intensificaram a tal ponto na minha vida em que eu precisei de ajuda. Eu precisei reconhecer os meus medos, e essa é uma maneira de você vencer o medo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso durante esse tempo aqui. Eu preciso reconhecer o meu medo. Eu preciso admitir o meu medo. E eu tive que admitir esse medo para alguém que se propôs a me ajudar. Eu tenho medo. E aí aquela pessoa falou, mas por que você tem medo, por exemplo, do fracasso? Eu tenho medo do fracasso porque eu tenho medo de ser julgado, porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. E aí ele falou assim, por que você não tenta ser você mesmo? Eu quase que eu falei para ele assim, é muito fácil para você, né? Falar para o outro assim, por que você não tenta ser você mesmo quando você está diante de um público, de uma plateia? E eu dava aulas e ele falou assim, então eu vou te propor um teste. Para quem é perfeccionista isso é terrível. Ele falou assim, você vai dar aula usando só o quadro, você não vai usar slides, você não vai usar nenhum material, você não vai usar nenhuma anotação, e aí você vai tentar usar aquilo que você estudou antes, e você vai lá e vai dar uma aula. Fui para a aula, obviamente, morrendo de medo naquela aula, porque eu não tinha nenhuma anotação. E aí quando eu terminei de dar a aula, coloquei nos quadros apontamentos e tal, um aluno pediu para levantar a mão, aquilo lá já me gelou aqui o coração. O que ele vai perguntar? O que eu fiz de errado? Ele olha para mim e fala assim, não, só queria colocar um detalhe aqui, foi a melhor aula que eu já vi em toda a minha vida. Falou assim. E aí depois eu fui para a pessoa que me propôs o teste, e ela perguntou, como foi? Falei, foi assim, ó, eu fui sem nenhum apontamento, eu dei a aula que tinha que dar, e o que aconteceu? Ele falou que foi a melhor aula que ele já tinha visto. E ele falou assim, quando você é você mesmo, você é autêntico, e as pessoas reconhecem a autenticidade que está em você. Você não precisa ter medo de ser você. Por isso que quando o pastor Manfred trouxe os temas para mim, eu falei, eu vou falar sobre o medo. Porque eu tenho medo. Essa é a minha luta, aquilo que a gente reconhece aqui no Celebrando Restauração. Nessa noite a gente vai descobrir um pouquinho o que é o medo. Qual que é uma definição que a gente pode trazer aqui sobre o medo. Por que nós ficamos com medo? A gente vai falar só uma definição aqui de fobias. Qual que é a diferença entre medo e fobia? Quais os resultados do medo não resolvido? O medo não resolvido traz consequências para a nossa vida. Como eu vou lidar então com o meu medo? E algumas perguntas de reflexão que a gente vai fazer para serem respondidos lá no seu grupo de partilha. Eu gosto muito de um escritor chamado David Cornfield. E ele escreveu um livro chamado Introdução à Restauração da Alma. E no capítulo sobre o medo, ele escreve que o medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Aquele desejo que parece que alguém está pegando aqui no seu pescoço e te sufocando naquele momento, e você tem vontade de se esconder, de se defender daquilo que está acontecendo ou de fugir. Eu vou fugir dessa situação aqui, eu tenho vontade de sair correndo. Você tem o desejo de fugir. Do que você tem desejo de fugir? De algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Tem um outro escritor que fala um pouquinho sobre aconselhamento também, o Collins.
definição dele é um pouquinho mais extensa sobre o que é medo. Muitos autores vão colocar medo e ansiedade no mesmo patamar. Então, por isso que ele usa a palavra ansiedade aqui. Collins vai dizer que o medo é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação ou temor, que é acompanhado de elevada excitação física. A pessoa começa a ter uma sensação de insegurança, e ela começa a suar, e ela começa a ficar preocupada, e ela começa a ter algo que é psicossomático. Ela tem o medo está aqui dentro, mas o medo começa a interferir no corpo dela. E o Collins continua dizendo: em períodos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou lutar. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam, ocorrem trocas químicas e intercâmbios de sinais neurológicos, às vezes ocorre o aumento da transpiração, a pessoa pode se sentir fraca, nervosa, incapaz de relaxar. A ansiedade pode surgir em resposta a algum perigo identificável. Muitos usam a palavra medo, neste caso, em vez de ansiedade. Ou pode ser uma reação a uma ameaça, imaginária ou desconhecida. Interessante, são dois autores que escrevem na área de aconselhamento, mas os dois, quando vão falar sobre medo e ansiedade, eles concordam numa coisa: existe uma palavra comum no medo. Qual é essa palavra? A palavra central do medo é ameaça. Essa é a palavra central do medo. A gente tem medo de alguma coisa que naquele momento está ameaçando a nossa vida. E é interessante a gente pensar que a maior parte dos medos que a gente constrói é exatamente aquilo que o Collins está dizendo aqui: é a ameaça de algo desconhecido, imaginário. Talvez 90% dos medos que a gente tem são de coisas irreais, de coisas que nunca vão acontecer conosco, mas que nós sentimos. Vamos fragmentar um pouquinho aqui essa definição do Cornfield. Cornfield vai dizer que o medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O medo, em primeiro lugar, é um desejo sufocante. O medo, ele sufoca. O medo, ele diminui o nosso interesse, a nossa atração, a nossa energia. Nós decidimos, a partir do medo, não fazer coisas que, se não fôssemos amedrontados, faríamos. O constrangimento que o medo nos traz, ele pode até ser saudável, nos alertando da possibilidade de nos machucarmos fisicamente ou emocionalmente. E esse desejo em si não é algo pecaminoso, mas quando ele foge da realidade normal, ele se torna um medo irracional, e por isso muitas vezes ele sufoca. E é por isso que eu coloquei ali sobre o medo racional e o medo irracional. Medo racional e medo irracional. Quando um medo é racional, você está andando às 11 horas da noite com o seu carro num lugar escuro e você descobre que furou o pneu do seu carro. E aí você tem que sozinho levantar, sair do carro para trocar o pneu do seu carro. E lá pelas tantas você vê duas pessoas se aproximando na escuridão e você está tentando trocar o pneu do seu carro. E aí o que você vai fazer diante disso? O que eu faria? Perna para quem tem. Eu não vou pagar para ver o que aqueles dois homens vão fazer. Podem me assaltar, podem fazer alguma coisa. Medo irreal ou real? Medo racional ou irracional? Medo racional. Isso é um medo real. Até alguns medos que podem ser superados por alguma confiança que a gente pode ter
num equipamento, por exemplo, pode ser um medo real. Exemplo disso: está lá no avião prestes a pular de paraquedas. O equipamento funciona, você sabe que o teu instrutor é o melhor do mundo e aquele equipamento vai funcionar, mas a hora que você chega na beiradinha ali do avião, você fala: não vou pular, eu tenho medo, vai que esse negócio não abre. Por maior confiança que você tenha no equipamento. Medo real ou medo irreal? Muitas pessoas, os caras que pulam de paraquedas vão dizer medo irreal, tem que confiar no equipamento. Medo real. E se aquele negócio não abre? Você vai se espatifar lá embaixo, vai morrer. O medo, ele é um sentimento que foi colocado na nossa estrutura de alma, de psique, para nos proteger. O próprio Deus colocou o medo para a gente se proteger. Se não fosse o medo, talvez a gente faria coisas, nós iríamos passar os limites e a gente ia se machucar, correr risco até de morrer. O medo real, ele é bom e ele foi feito para nos proteger. Agora o problema é o medo irracional. Uma vez eu conversei com uma menina, saindo da adolescência, entrando na juventude, em 10 minutos de conversa, ela falou umas 10 vezes a palavra medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, eu tenho medo daquilo outro. Eu tenho medo de chegar no lugar onde eu acho que é felicidade e descobrir que o lugar onde eu acho que é felicidade não é felicidade. Ou seja, a pessoa tem medo de ser feliz. Medo de ser feliz. Esse é um medo irracional. Tem um medo que várias pessoas têm, que é o medo do futuro. Você tem o tempo nas tuas mãos? Você não tem. O Agostinho lá filosofando, ele falava que o tempo é a força do futuro impulsionando o presente a se tornar passado. Olha que bonito, né? Ele só está dizendo assim: o tempo está passando e você não tem domínio sobre ele. Você domina o futuro? Você não domina o futuro. Isso que Tiago diz lá, Tiago capítulo 4, quando as pessoas começam a planejar: hoje ou amanhã iremos em tal lugar, passaremos ali 1 ano e ali faremos negócio. A partir do verso 13, Tiago 4:13. E aí ele fala: vocês deveriam fazer o contrário, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Ele está dizendo assim, e o subtítulo que vem numa das Bíblias, na Bíblia da linguagem de hoje, diz exatamente isso: o futuro a Deus pertence. Quem tem domínio sobre o futuro? O medo, muitas vezes, ele se torna pecado. É isso que está ali. Quando ele se torna pecado? Quando nós começamos a duvidar do caráter de Deus. Quando eu penso no medo do futuro, por exemplo, eu vou duvidar do caráter de Deus como sendo bom, amável e aquele que cuida da minha vida. Então eu começo a duvidar disso. Será mesmo que Deus vai cuidar do meu futuro? Será mesmo que Deus vai prover? Agora, o caráter de Deus é bom. E Ele cuida dos seus filhos. E Ele ama os seus filhos. E diante dessa verdade, você passa então a não temer mais o futuro. Mas aí o medo se torna pecado quando a gente olha para o caráter de Deus e diz assim: não sei não. Será que Ele vai cuidar mesmo de mim? Será que Ele tem condições? Será que Deus tem condições de cuidar da minha vida? Olha a pergunta que a gente faz. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O medo se torna pecado quando nós fugimos para dentro de nós mesmos e não para Ele. Ele, letra maiúscula, para o próprio Deus.
quando a gente olha para determinadas situações e nós tentamos descobrir as respostas a partir de nós e fugimos para dentro de nós e não para dentro de Deus. Eu costumo dizer aqui sobre a questão do livro de autoajuda, né? Eu digo que o livro de autoajuda ajuda só o autor. O autor ficou rico vendendo o livro de autoajuda. A gente precisa de ajuda do alto, sempre, da ajuda de Deus. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer que ele diz assim que a especialidade do homem, aquilo que ele sabe fazer bem feito, é se autodestruir. É a única coisa que, aquilo que pode se aplicar, a palavra auto, é plenamente aplicável à nossa vida. A gente sabe se autodestruir. Fora disso, a gente precisa da ajuda de Deus o tempo todo. Quando que o medo se torna pecado? Quando nós alimentamos o nosso medo. O medo vem sobre a nossa vida, e ao invés de nós pararmos para pensar naquilo que está provocando o nosso medo, nós começamos a trabalhar com o medo e alimentar esse medo, e ele vai se tornando algo gigante na nossa vida. E aí ele se torna um pecado, quando a gente alimenta o medo. E eu preciso parar esse ciclo de destruição dentro da minha mente. Em primeiro lugar, o medo é um desejo sufocante. Em segundo, ele foge, se defende ou se esconde. A atitude de fugir, de se defender ou se esconder, ela não é mal, ela é saudável se for expressa na proporção do perigo. Tomar medidas para se proteger não é mal. Só que quando isso é em demasia, um medo saudável pode tornar-se exagerado se as medidas que tomamos para evitar o perigo forem exageradas, indo além do que o perigo merece. Ou seja, o nosso medo precisa ser proporcional à ameaça. Quando eu tenho medo de fracassar aqui diante das pessoas, qual que é o meu medo maior? De ser julgado pelas pessoas, por aquilo que eu estou falando nesse exato momento. Isso é uma ameaça, ser julgado pelas pessoas? Eu vou ser julgado de qualquer forma. A gente vai ser julgado de qualquer forma. A gente vai ser avaliado de qualquer forma. Então, o meu medo precisa estar alinhado com o perigo que ele oferece, com a ameaça. Eu não tiro sarro, não vou desdenhar do medo que algumas pessoas têm de determinados bichos, por exemplo. Mas pense, por exemplo, sobre o medo de barata. Você já parou para pensar no medo de barata? Tem mulheres que têm nojo de barata. Não tem medo, tem nojo, né? Tem mulheres que têm medo de barata. E para uma mulher, eu já ouvi esse ditado, né? O problema não é ver a barata, o problema é não ver mais a barata. Para onde ela foi, onde ela se escondeu, onde é que ela está, essa barata. Agora, se a gente for pensar no medo e na proporção da ameaça, qual que é a ameaça que a barata te oferece? Eu brinco assim, a barata tirando uma espada samurai, assim, falando, vem, pode vir, que eu estou preparado para você. Tirando um tchaco e começa a chacoalhar aquele tchaco, se exibindo as habilidades de artes marciais para a pessoa, e falando, pode vir. A ameaça, o medo, ela precisa ser proporcional à ameaça, o risco que aquilo oferece. E quando eu falo isso, eu sei que existem fobias. Tem pessoas que têm fobias de determinados bichos, animais. Isso é diferente de um simples medinho. Fobia precisa ser tratada, trabalhada, precisa ser progressiva. Já viu um tratamento sobre medo sobre bichos, por exemplo? A pessoa é exposta àquele animal de forma progressiva, até que ela tenha segurança, até que ela entenda que aquilo não oferece nenhuma ameaça para a vida dela. Geralmente tudo isso vem por causa de alguma ferida, de algum trauma que aconteceu na vida. Terceiro, o medo é uma resposta a algo ou alguém
que nos incomoda ou nos ameaça. Tem algo ou alguém que me incomoda. Uma situação de um relacionamento e eu tenho medo de me aproximar daquela pessoa porque alguma coisa aconteceu. Tem algo que me ameaça. Qual é a ameaça? O risco de eu me machucar novamente. E aí eu tenho medo. Mas a situação em si já foi superada e já foi até perdoada. Eu tenho medo de me relacionar porque tem algo que me incomoda ainda ou me ameaça. Quando algumas coisas nos são apresentadas e todas elas parecem para nós uma ameaça. O medo é essa resposta. Há algo que nos ameaça. Por que nós temos medo? Primeiro, porque existe perigo. Esse é o medo real. Existe um perigo. Algo ou alguém que nos ameaça física ou emocionalmente, ou ameaça algumas das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente ama. A gente sente medo quando a gente é confrontado, por exemplo, com um criminoso, com pessoas violentas, com doenças inexplicáveis, ou até visitas ao médico, ao dentista. Na verdade, existe perigo em cada uma dessas oportunidades, e é por isso que a gente tem medo. Porque existe perigo. Quando nossa autoestima é ameaçada, nós sentimos medo. Qualquer coisa que ameaça a nossa imagem, ou implica diante de outros ou de nós mesmos que não somos competentes, pode criar um medo. Esse é o medo que eu luto, é o medo que eu tenho. O Alexandre. Eu tenho medo de que as pessoas olhem para mim e falem assim: ele é um incompetente. Ele não sabe fazer. Esse medo aparece quando enfrentamos muitas vezes o fracasso, quando sentimos a falta de propósito na vida, quando não experimentamos amor e em muitas outras ocasiões, dependendo em parte do nosso nível também de segurança emocional, a maneira como você foi trabalhado emocionalmente em toda a sua vida. Nós sentimos medo quando nós experimentamos separação. Quando pessoas de grande importância para nós nos deixam ou nos rejeitam. É normal. Sentimos-nos preocupados em estarmos sozinhos, enfrentarmos um futuro incerto. Isso acontece quando há morte, divórcio, mudança de cidade, mudança geográfica, de trabalho, ou até mesmo uma separação, um divórcio. Quando experimentamos separação. Quando existe influência inconsciente, quando algumas coisas do nosso passado nos visitam, brotam de alguma forma, e nós entendemos que em algum ponto da vida as nossas necessidades fundamentais não foram atendidas, ou que nós fomos feridos, traumas não curados, está lá no inconsciente, mas de repente ela brota, e nós começamos a sentir medo. E nós sentimos medo também quando nós experimentamos o conflito. O conflito ele pode estar dentro de nós, com outra pessoa, ou até entre outras pessoas que são importantes para nós. E acontece a cada dia com base em simples diferenças individuais. Prioridades que nós precisamos definir, decisões que precisamos tomar, é um conflito. E nós começamos a sentir medo. Vou trazer aqui uma pequena definição lá do que é fobia, tá? Do grego, phobos, quer dizer medo. Em linguagem comum, é o temor ou aversão exagerada ante situações, objetos, animais ou lugares. Se uma pessoa tem fobia, ela tem que procurar alguém que seja especialista e tratar essa fobia. Qual a diferença entre as duas? É o exagero ante a estas situações, objetos, animais ou lugares. Você vai fazer uma consulta lá na internet, você vai descobrir que existem mais de 300 fobias. E quando você lê a lista de fobias, eu brinco com o termo, tá? Você vai desenvolver fobofobia. Você vai ter medo de tantas fobias que
existem e que as pessoas são acometidas. Mas, se você sofre com uma fobia e você já identificou isso, você precisa ter alguém que o ajude a trabalhar isso. Quais os resultados do medo não resolvido? O medo não resolvido traz resultados? Sim, traz alguns resultados. E eu queria que o pessoal da comunicação ali preparasse o nosso vídeo. A gente fez uma entrevista na semana passada com o Fernando Bamberg, que é um especialista ele é personal trainer, coach, e ele é especialista nessas questões psicossomáticas. E a gente perguntou para ele sobre qual é o efeito do medo no organismo. Ele vai falar ali, por exemplo, na primeira parte, sobre pedra no rim. Não quer dizer que isso é categórico, tá, gente? Ele está dizendo assim, se uma pessoa sofrer isso aqui, ela pode vir a desenvolver isso no seu corpo. E a psicossomática, ela é muito forte. Quando você tem lá um trabalho para apresentar na faculdade, você é assim como eu, você tem medo, né? Aquilo lá vai causar uma dor de barriga em você. Algo que está atingindo aqui a sua mente, mas que tem efeitos no seu corpo. Psicossomática existe, ela é real na nossa vida e no nosso meio. Vou pedir o pessoal colocar ali o nosso vídeo. A gente gravou uma entrevista aqui, um cara muito legal, Fernando Bamberg aqui, e ele falou um pouquinho sobre determinadas lesões no corpo e como elas se relacionam com o medo, né? A gente aproveitou aqui a presença do Bamberg com a gente para gravar esse vídeo também para a palestra aí do Celebrando que você está acompanhando, né? Bamberg, achei muito interessante a questão de lesões em algumas partes do corpo. Você falou que tem várias partes do corpo. A gente acabou de falar aqui, ainda dá risada sobre algumas partes do corpo que Sim. Existem situações que causam reação no organismo, né? Você falou, por exemplo, sobre pedras no rim. Queria dar liberdade para você falar um pouquinho também sobre isso. Como é que funciona isso, a relação dele com o medo e tudo mais. Tem muitos ditados, né, que a gente traz, ditados populares, até mesmo bíblicos, né? E tem pessoas que falam aquele famoso pedras no caminho, né? E o que são pedras no caminho? É aquela pessoa que vai tentar enfrentar algo e não consegue passar aquele obstáculo e acha que veio um obstáculo que vai atrapalhar tudo, vai arruinar o seu próximo objetivo. Aquilo vai tornar uma pedra no rim se você achar que esse é um sintoma de injustiça. Puxa vida. O que é a injustiça, né? Na verdade, é a sua percepção, não é a percepção de mais ninguém, sobre aquele fato que algo, ou alguém, ou até mesmo Deus está sendo injusto com você. Mas você é responsável por aquilo que você faz. Então, se você crê que aquilo é uma injustiça, a pedra no rim aparece. Se você tiver fé, se você acreditar em você, que você não, que aquilo é apenas um obstáculo a ser ultrapassado, pronto. Ou mude, você está indo para o caminho errado, vá para o próximo, desvie, faça outra coisa, aí sim as suas pedras no rim provavelmente irão sanar. Legal, legal. Eu achei interessante na entrevista que a gente gravou aqui, né? Agora dá até para ser mais informal aqui um pouquinho, porque está passando para todo mundo ver lá na palestra, né? Mas achei interessante a lesão no pé, no joelho, na coxa e no quadril, né? Caraca. Você pode falar um pouquinho de cada uma dessas lesões para a gente aqui, Fernando? Espero ter tempo. Bom, vamos lá. O lado direito do nosso corpo é o lado emocional, o lado da mãe. O lado esquerdo é o lado profissional, o lado do pai. A perna é aquilo que nos carrega. Perna começa do joelho para baixo, então é o futuro, certo? Então se você tem alguma lesão aqui, seria um medo, um anseio do que está por vir. Você nem vivenciou ainda, mas está com anseio do que vai acontecer. Vá e resolva, enfrente. Esse é o caminho. Se você não enfrentar, vai lesionar. O joelho é o presente. O fato de você carregar muito, deixar de ser humilde e compartilhar as situações e achar que pode tudo sozinho, você vai começar a sobrecarregar teu joelho. Ajoelhe-se, seja humilde. Legal. Tire o ego e enfrente a situação. Ali é o presente. E a coxa é o passado. Então tudo que aconteceu antes e você não resolveu ainda,
vai voltar. A vida é feita em ciclos. E se você não resolver, você vai passar pelo mesmo obstáculo, até o dia que você entender que aquilo não é mais um obstáculo. Então, enquanto isso, você pode lesionar sua coxa. E o quadril nada mais é que a nossa base do corpo humano. A base é dada pelo pai e pela mãe, né? Família. Sim. Então, o lado direito é a mãe, então as pessoas que têm problema na região do quadril do lado direito têm problemas de relacionamento com seu pai. Com a sua mãe, desculpa. Do lado esquerdo, com o seu pai. O que acontece? A pessoa geralmente culpa o seu pai, culpa a sua mãe por algo. O pai que bebe e fica bêbado sempre pro resto da vida, a mãe que não dá atenção, tudo bem, eles não vão mudar. Ou você muda e se afasta dos seus pais, ou você entende os seus pais e aceita eles como eles são. Isso vai fazer de você uma percepção para curar o seu quadril. Tem vários caminhos aí. Olha que interessante. Muito legal, muito legal. Essa relação, né, do que você sofreu com a reação que você precisa ter diante do que foi causado na sua vida, né? Você tem que enfrentar. Com certeza. Conseguir vencer os medos também, né? Fernando Bamberg, muito obrigado, cara. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por cooperar aqui com a gente. Deus abençoe você muito, o seu trabalho, na sua profissão. Deus abra as portas sempre aí para você. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe vocês também. Obrigado. As lesões, por exemplo, no pé, no joelho, na coxa e no quadril. Olha que interessante. E ele está estudando isso há algum tempo já, há uma década. E ele descobriu, por exemplo, que a lesão no pé, ela tem a ver com o medo do futuro. Por quê? Porque o pé é o que nos leva para frente. Se você pensar na perna, aquilo que te sustenta, o joelho tem uma grande parte nisso. Então o joelho é o presente. E as pessoas que geralmente vão desenvolver as suas dores lá no joelho, emocionalmente elas podem estar experimentando alguma demanda no seu presente que precisa ser resolvida e que eles ainda não conseguiram resolver. E ele falou, por exemplo, que a lesão na coxa é sobre o passado. Então, futuro, presente, passado. Então, coisas do passado que emergem lá no subconsciente da pessoa e a pessoa ainda não resolveu. E muitas vezes ela tem medo do seu passado. E, consequentemente, ela pode desenvolver uma lesão na sua coxa. E ele fala do quadril. O quadril tem a ver também com uma sustentação, com a base. E aí ele fala que o quadril é a nossa família. E ele fala assim, ó, o lado direito é o lado emocional. Se eu errar, depois você vê no vídeo, tá? E o lado esquerdo é o lado direito é o lado razão, e o lado esquerdo o lado emoção. O lado direito é o lado do pai, e o lado esquerdo o lado da mãe. E ele teve contato com uma pessoa que estava lá com uma lesão no seu lado direito, dizendo, olha, você já pensou no seu pai? Tem alguma coisa mal resolvida entre você e o seu pai? E ela olhou para ele e falou assim, mas como é que é esse negócio? Como é que você sabe da minha vida? Né? Ele falou, não, você precisa resolver isso. Consequentemente, algumas das suas lesões vão embora. E a pessoa tentou resolver e a lesão foi embora. Está trabalhando isso. Não quer dizer que todas as lesões que vão aparecer em você são por conta dos problemas emocionais. Mas muitas delas podem ter consequências no seu corpo do medo não resolvido. O que o medo não resolvido faz? O medo não resolvido traz um desgaste emocional. Desgaste emocional na vida das pessoas. Medo faz com que você seja sugado emocionalmente em tudo aquilo que você está vivendo naquele momento. Ele traz, consequentemente, além do desgaste emocional, um sentimento, uma sensação de esgotamento. Por mais que a pessoa descanse, a impressão que ela tem é que ela não descansou. Ela acorda e levanta cansado, esgotamento. Ora, quando o medo não se resolve, e a pessoa está esgotada, ela começa a desanimar ou esgotar as pessoas que estão ao seu redor.
Isso é claro. Ela vai começar a interferir nas pessoas que estão ao seu redor. Sentimento de isolamento, ela não resolveu algumas coisas na sua vida e ela se depara com situações que trazem medo para ela. O que ela vai fazer diante disso? Se isolar. O sentimento também de isolamento, quando não, o próprio isolamento. Um bloqueio emocional. Eu tenho mais demandas emocionais do que aquelas que eu consigo lidar, e eu tenho medo de lidar com elas, então eu prefiro me fechar, me bloquear. E para muitas pessoas, elas até perdem um contato com a realidade. Como assim? Elas ficam lunáticas? Não, não é isso. A realidade que ela está vendo ao seu redor, ela fica distorcida, ela fica nublada, e a pessoa começa a enxergar coisa que não existe nas suas relações, no seu trabalho, com as pessoas que estão à sua volta. Ela vai começar a olhar e vai dizer: isso aqui é dessa forma, para ela, na visão dela, porque a visão dela perdeu o contato com essa realidade. Ela está vendo tudo pelo prisma do seu medo, e tudo fica nublado. Como é que eu lido com o meu medo? Primeiro, você tem que entender o medo. Você tem que expressar o medo. Você tem que resolver o meu medo. Como é que eu resolvo o meu medo? Primeiro, você tem que entender o medo, as raízes do medo. Se esse medo que você sente, ele é normal, saudável. Não, isso aqui é real. Eu preciso entender o meu medo. Isso aqui é real, ok. Esse medo é saudável. Ah não, esse medo ele é exagerado ou irracional. Ou não, eu estou com medo, porque na realidade você sabe que você desobedeceu a Deus em algumas situações. E eu coloco aqui até situações de pecado. E na realidade você está com medo, não simplesmente daquilo que aconteceu, mas daquilo que Deus pode fazer com a sua vida a partir do seu pecado. Eu pequei, eu desobedeci a Deus. Tem que entender a raiz do medo. E se você está com medo porque você desobedeceu a Deus, a impressão que se tem é que a ira divina vai descer sobre você a qualquer momento. Como é que você resolve isso? Como é que você atende isso? Você precisa se colocar na presença de Deus, pedir perdão, colocar sua vida no altar de Deus. Segundo, expresse o seu medo. Tem que expressar o seu medo. Preciso dizer aquilo que o meu medo é e do que eu tenho medo. Nós temos que nos responsabilizar por eles, pelo medo, encontrar o ambiente onde podemos expressá-lo livremente. Isso pode ser feito através de um grupo de apoio, do seu diário espiritual, onde você se expressa com Deus, de um amigo. Aqui no CR nós fazemos isso através de um grupo de apoio, onde nós temos pessoas que se vinculam, onde um ambiente de confiança é gerado, para que a pessoa então possa expressar o seu medo, falar sobre o seu medo. E quando ela começa a admitir, começa a expressar o seu medo, ela entende com o que ela está lutando. E aí nós temos armas melhores para lutar com algo que é identificável, com algo que a gente consegue perceber. Terceiro, resolva o seu medo. Como assim resolva o meu medo? O nosso medo, muitas vezes, e possivelmente na maioria das vezes, se baseia em alguma mentira ou meia-verdade do nosso inimigo, Satanás. E nós precisamos muitas vezes desvendar essas mentiras de Satanás contra a nossa vida. As coisas negativas que nós falamos para nós mesmos, e que geralmente não são nada verdadeiras e não vêm de Deus. E uma forma de filtrar esses pensamentos é verificar se vem de Deus, se vem do próprio Senhor. Então, por exemplo, a pessoa pensa:
E ela viveu isso na infância dela, alguém chamando ela de burra a vida inteira. E em determinadas situações que ela se depara, ela acha que ela não tem competência para fazer, então ela tem medo de fazer aquilo, de dar o próximo passo, porque alguém lá na infância falou que ela é burra. E naquele momento ela desenvolve esse medo ante aquela situação. Esse medo vem de Deus? Quando eu faço esse teste aqui, o meu Pai no céu, que me ama, me chama de burra. Deus chama você de burra? Nunca. Deus chama você de fracassado? Nunca. Então, diante de alguma situação em que eu precise dar o próximo passo, necessite dar o próximo passo, e eu me amedronto com o medo, com a situação do fracasso, eu preciso colocar isso como um filtro diante de Deus, até para ver se esse medo é de Deus ou não, e para resolver o medo. Eu preciso colocar lá. Você já percebeu que o inimigo, ele nunca ataca a gente de uma forma perfeita, de uma forma tranquila? Não. O inimigo vai colocar sempre as piores palavras, as piores coisas para você pensar a respeito de si mesmo e ter medo diante de algumas situações. Por outro lado, Deus não faz isso. Deus nunca vai atacar o teu ser. Deus nunca vai dizer para você, você é um lixo. Nunca. Deus nunca vai dizer para você, você não presta. Nunca. Pelo contrário. Deus vai dizer as verdades dele e as palavras dele para você. Nunca o contrário. Deus nunca vai atacar o teu ser, porque ele sabe quem ele criou. Você. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você é filho amado dele. Ele nunca vai atacar teu ser. E aí eu falo um pouquinho de como que eu lidei com os meus medos. E aí eu coloco essa imagem lá do filme Lanterna Verde. Já assistiu Lanterna Verde? Já? Olha que esposa abençoada que eu tenho. Ela foi no cinema comigo assistir Lanterna Verde em 3D na época que saiu, né? Minha esposa topou esse desafio. E você crê que Deus fala com você em todos os lugares? E que Deus pode falar com a sua vida? Sim, eu creio. E eu estava assistindo o filme e a batalha do Lanterna Verde é exatamente essa: vencer o medo. Primeiro, quando alguém escolhe ele para um propósito maior, ele fala, escolher a pessoa errada, não é possível. Não é eu, não sou eu, não preciso ser o herói. Eu acho que vocês se confundiram. Eu acho que vocês escolheram a pessoa errada. Eu sou medroso demais, eu não vou resolver essa situação. E a briga dele, o filme inteiro, é exatamente essa. Ele precisa vencer o seu principal inimigo, o Parallax. Que está lá, não dá para ver muito bem nessa imagem, mas é aquele bicho feio que está lá e que suga as pessoas para dentro dele. E a pergunta que o Parallax faz é sempre a mesma: você tem medo? E quando ele percebe que a pessoa tem medo, o medo da pessoa exala. E ele percebe que aquela pessoa tem medo, e ele suga a pessoa para dentro dele e fica maior. E ele vai para outra pessoa e se apresenta dessa forma feia, e fala para a pessoa de novo, você tem medo? A pessoa exala o medo, ele suga a pessoa e ele fica maior. É lógico que todo mundo vai ter medo desse bicho feio. Vai ser sugado para dentro dele. E ele vira um negócio gigantesco que o Lanterna Verde tem que enfrentar. E uma das últimas cenas do filme é exatamente essa. Ele frente a frente com o Parallax, e o Parallax perguntando para ele, você tem medo? E aí a briga dele é bem essa. Eu tenho medo ou eu não tenho medo? Eu não posso ter medo. E ele resolve enfrentar o medo que ele tem. E o Parallax se vê então perdendo naquele momento. E ele consegue se ver tão confiante que ele vira de costas para o Parallax. Ele não tem mais medo. E naquele momento ele consegue vencer então aquele bicho feio.
E assim o filme termina. Dei um spoiler aqui, né, para você saber o final do filme, para quem não assistiu ainda. Ele consegue vencer o Parallax porque ele consegue vencer o seu medo. E eu estava lá no cinema e Deus falou comigo. Está vendo aí? Ó? O medo, ele é igual o Parallax. Quanto mais medo você sente, mais esse bicho se transforma em algo gigantesco que você não vai conseguir vencer. Quanto mais nós alimentamos o nosso medo, maior ele fica. Quanto mais medo nós exalamos, e o nosso inimigo sabe muito bem disso e se aproveita disso muitas vezes, ele sabe. E esse medo vai se tornando maior e insuportável. E como é que eu consegui lidar com os meus medos? Quando eu olhei para algumas promessas da palavra de Deus. Eu brinco que Isaías 43:19 é o meu versículo da Bíblia, de mais ninguém, é só meu Isaías 43:19. Veja, pare de olhar para o passado. Eis que eu faço algo novo. Você não está vendo que eu estou fazendo algo novo? Porque eu vou fazer brotar no meio do deserto águas, riachos no meio do ermo, no meio da sequidão. Eu estou fazendo uma coisa nova. Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de você, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e futuro. É isso que Deus pensa de você. Isaías 55:8-9, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Eu comecei a inverter no momento em que eu sentia medo. Inverter essa palavra com relação àquilo que o inimigo tentava colocar na minha mente. Deus não está me chamando disso. Porque a verdade dele para a minha vida é que eu sou filho amado dele. E que ele vai cuidar da minha vida. Que ele vai cuidar do meu futuro. Que ele vai cuidar de todas as circunstâncias do meu futuro para se revelar lá, nesse futuro, como um Deus de amor que cuida da minha vida, que cuida de todos os momentos que eu estou vivendo. Eu posso ter essa segurança em Deus. E eu queria orar com você nesse momento. Mas eu queria que você pensasse em duas perguntas para você levar lá no seu grupo de partilha. São duas perguntas bem simples. Bem simples. Qual que é o seu medo? Se você tem medo, qual é o seu medo? Expresse o seu medo. Fale sobre o seu medo. E a segunda pergunta é: como é que eu posso resolver então os meus medos? Eu preciso trocar as mentiras de Satanás na minha alma pelas verdades de Deus. Como é que eu posso resolver os meus medos? Como é que eu posso entender aquilo que Deus me fala e muitas vezes aquilo que o inimigo me fala e que ele tenta me fazer acreditar e que me faz em muitas situações desenvolver um medo terrível? Quero que você feche seus olhos nesse momento. Pai, tua palavra vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Quero pedir ao Senhor, nesse momento, que visite a nossa vida, o nosso coração, que a gente possa sair daqui, Pai, entendendo que nós podemos resolver os nossos medos na Tua presença, acreditando, tendo fé nas Tuas verdades para nós. Isso não é uma receita nova, mas é a receita da Tua palavra para nós. Acreditarmos naquilo que o Senhor fala, acreditar naquilo que nós somos diante do Senhor, porque nós somos aquilo que a Tua palavra diz que a gente é, Pai querido. Então nos abençoa aqui nessa noite, Pai.
Faz com que o nosso coração consiga lançar fora todos os nossos medos, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.